Olá pessoal, saudações ONLUZ. Sejam todos bem-vindos a mais esta orientação terapêutica que eu, Margarete Ananda, vou trazer para vocês, dando continuidade ao vídeo anterior que eu trouxe as orientações relacionadas ao apego emocional. E neste vídeo terapêutico, nesta orientação terapêutica, eu vou falar com vocês sobre o apego material, que é uma das energias que mais geram também aprisionamentos em cada um de nós ou para cada um de nós no atual momento em que nós estamos vivenciando experiências aqui no plano terreno, certo? Então, esta palestra, esta orientação terapêutica, gente, ela é complementar a orientação terapêutica, a qual eu falo então sobre o apego emocional, que é muito importante. Quem não acompanhou, acompanhe esta orientação, gente, porque ela é complementar a estas orientações que eu vou trazer para vocês a partir de agora, certo? Então, o apego material, gente, ele é uma das formas de aprisionamento em que as pessoas elas acabam valorizando excessivamente a condição material para que ela tenha uma certa sobrevivência aqui no plano terreno, certo? Mas o que acontece, o que a gente consegue perceber, principalmente em todas as situações que a gente trabalha terapeuticamente aqui no Instituto ONLUZ, tanto por mim, Margarete Ananda, como também por Mari Mariá, tá? É que muitas pessoas elas acabam gerando um aprisionamento maior para as suas vidas por conta de inúmeras situações ligadas à questão de ordem material, seja questão de moradia, seja questão de trabalho, seja questão propriamente financeira, com algumas situações que elas estão envolvidas, questão de herança, enfim, várias situações que cada uma das pessoas que nós acompanhamos, ou algumas delas, né, gente, não todas, mas algumas, elas têm esse apego maior do lado da matéria, e não somente as pessoas que a gente acompanha, mas outras situações que chegam a nosso conhecimento por parte das pessoas que nós acompanhamos também terapeuticamente, que vêm trazendo experiências vividas por seus familiares, por seus conhecidos, por seus amigos muitas vezes, e que fazem com que a gente então formulou essa orientação terapêutica para que cada um de vocês possa ir avaliando se existe ou não existe o apego material em suas vidas. E o que a gente percebe, então, é que grande maioria das vezes, algumas pessoas elas não conseguem dar os passos necessários para a sua vida por conta dessa energia do apego, né? Porque elas valorizam muito mais a questão de uma falsa segurança material, vamos dizer assim, de algo ali que elas estão vivenciando de experiências naquele presente momento da vida delas, e elas acabam não conseguindo dar os passos necessários para aquilo que a própria alma da pessoa muitas vezes está almejando, está pedindo para que ela desenvolva na sua vida, mas como aparece aqui na balança, né, gente, que vocês podem apreciar essa figura. Muitas vezes as pessoas elas valorizam muito mais a condição material, elas valorizam o ter, né, o possuir, aquela situação de elas realmente possuírem as coisas em detrimento de uma espiritualidade. Então, o apego material, em resumo, né, gente, de tudo que eu vou falar para vocês, é exatamente isso. As pessoas elas valorizam muito mais aquela condição que vai lhe dar uma segurança que é palpável, né, que a pessoa consegue tocar ali, acreditando naquilo que toca, do que na própria confiança na fé, né, na espiritualidade, se vendendo muitas vezes, que eu vou trazer para vocês, né, gente, para a condição material, né, para que ela possa muitas vezes
deixar transparecer para outras pessoas esse lado destas falsas segurança que muitas vezes a pessoa ela acaba apresentando. Então, muitas pessoas elas vão valorizar somente a questão material, né, em detrimento de muitas outras situações que ela precisaria vir a desenvolver ao longo da sua existência, né, ao longo da sua caminhada, certo, gente? E por quê, né? Pois bem, nós ainda vivemos na fisicalidade, né? A gente precisa ter, né, o lado material, né? A gente precisa ter essa energia para que a gente consiga muitas vezes também realizar as nossas situações aqui no plano terreno, né, gente? Porque nós vivemos na matéria, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E essa energia, né, de estarmos na matéria, nós precisamos, com certeza, né, nos alimentar, nos vestir, a gente precisa ter uma casa para morar, ter um veículo muitas vezes para se deslocar, dependendo, né, da região em que as pessoas moram, elas só conseguem se deslocar por meio de veículos, né? Muitas vezes as pessoas elas podem não ter um carro, né, uma moto, precisam depender de outras formas de condução coletiva, né? Mas precisa ter, né, aquele recurso para poder despender então o recurso e utilizar esse meio de transporte. Então muitas vezes as pessoas elas precisam, né, como apareceu na figurinha anterior, né, gente, precisa ter aqui, né, um carro, precisa ter uma casa, precisa ter, né, alguns bens que são necessários para a nossa subsistência aqui, né, para a nossa sobrevivência aqui, tá? A gente tem essa necessidade muitas vezes de ainda ter essas aquisições para que a gente possa sobreviver aqui na vida material, certo? Isso é indiscutível, né? A gente precisa, para manter o nosso corpo físico, nós precisamos ter uma condição material aqui que nos dê essa sustentabilidade então, certo? Para garantir a nossa subsistência, que é o que está aqui na lâmina também, né, gente? Então, nós precisamos ter essa condição material para que a gente possa fazer o que nós precisamos fazer, desenvolver as nossas tarefas, o nosso trabalho, a nossa vida cotidiana, a nossa vida familiar, a nossa vida social. A matéria, ela ainda é importante, ela faz parte do nosso desenvolvimento espiritual aqui na Terra, ok? Mas o que ocorre, que nem está dizendo aqui, né, gente, é uma supervalorização da matéria em detrimento do espírito. E isso gera um aprisionamento sem precedentes. Porque a grande maioria das pessoas, né, vamos pegar o exemplo aqui, né, da moça, né, ela acaba exagerando na condição de que ela precisa ter algumas coisas, de que ela precisa usufruir de determinadas situações, de que ela precisa, de uma certa forma, viver determinadas experiências, de que a pessoa ela precisa estar em determinados lugares, ela precisa conhecer muitas coisas aqui no plano terreno ainda, né? De que ela precisa possuir determinadas coisas aqui para a vida dela, tá? Então, essa supervalorização, né, da matéria, muitas vezes faz com que a pessoa ela acabe se perdendo violentamente no consumismo, né, fazendo com que ela, essa necessidade muitas vezes de ter alguma coisa, de possuir alguma coisa, ela não é aquilo que o corpo necessita, ou que a alma esteja necessitando naquele exato momento. Porque muitas vezes uma determinada necessidade de a pessoa possuir alguma coisa, de a pessoa adquirir alguma coisa, muitas vezes ela vem do próprio ego, né? Ou de determinadas situações que foram inseridas pelo inconsciente coletivo, onde as mídias principalmente ficam incitando, né, situações de que a pessoa precisa ter, de que a pessoa precisa comprar, de que a pessoa precisa possuir determinada coisa, porque somente aquilo que vai trazer a satisfação que a pessoa está necessitando naquele momento.
Então, muitas vezes as mídias, gente, sim, a tecnologia ela evoluiu muito, porque se não fosse a tecnologia nós não estaríamos conversando agora, não é, gente? Então, as tecnologias elas ajudam muito as pessoas realmente a terem acesso à informação, principalmente. Mas a gente sabe que existem muitas coisas por aí, muitas formas de entretenimento televisivo, entretenimento via redes sociais, via mídias sociais, enfim, que ao invés de promoverem um despertar de consciência, acabam minando a pessoa com linguagens subliminares, fazendo com que ela realize exatamente aquilo que a mídia negativada, vamos dizer assim, precisa que a pessoa faça, tá? Então, estas energias que são muitas vezes colocadas através das mídias, né, de que a pessoa precisa ter, precisa comprar, precisa adquirir, precisa alcançar aquilo que a mídia está impondo para ela, ela vai fazendo como se fosse uma lavagem cerebral nas pessoas, né, para que elas exatamente façam aquilo agindo de uma certa forma com um consumismo exacerbado, exagerado, um consumismo sem necessidade nenhuma de as pessoas realizarem ou terem ou possuírem aquela coisa, certo, gente? E então, muitas vezes, as pessoas elas acabam entrando nessa onda, digamos assim, né, desse consumismo, porque fulano de tal tem, porque artista comprou, porque artista está usando aquela roupa, aquele acessório, porque artista tal viajou para determinado lugar, eu também quero conhecer, porque meu vizinho fez isso, meu vizinho fez aquilo. Então, é uma energia, né, gente, em que as pessoas elas acabam caindo muitas vezes nestas armadilhas para que elas exatamente usufruam ou busquem ou viajem ou comprem ou adquiram determinadas coisas sem que ocorra aquela necessidade verdadeira daquilo que a pessoa realmente precisa manter aqui, daquilo que a pessoa realmente precisa ter para a sua evolução espiritual aqui na Terra, porque é o que nós todos estamos vivendo aqui, né, gente? Todo mundo já ouviu aquela frase, né? Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas sim nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, muitas vezes, o que o nosso espírito precisa não é aquilo que a gente está fazendo aqui, né? Desculpa, gente. O que a nossa alma necessita não é exatamente aquilo que nós estamos buscando para viver uma vida na matéria. Então, muitas vezes, essa supervalorização, né, da matéria, ela vem em detrimento do espírito, porque nós acabamos esquecendo de viver a vida do espírito, nós acabamos esquecendo de viver aquilo que a nossa alma precisa viver de experiências aqui na Terra, e a gente vai acumulando situações, fazendo com que muitas vezes a gente acabe se perdendo violentamente em muitas situações aqui na Terra, gerando muitos conflitos, justamente porque o nosso ego inferior, ele acaba desenvolvendo, né, muitas questões aqui de ganância, de ambição, de superego involutivo, né? O superego inferior, elevado, melhor dizendo, fazendo com que a gente acabe gerando conflitos existenciais para a nossa vida e com muitas pessoas que acabam estando ao nosso redor, né? Porque a gente acaba querendo ter aquilo que nós não podemos, seja por uma questão financeira, né? A gente quer ter alguma coisa, mas a gente realmente não consegue ter aquela coisa, né, gente? Por falta de condições mesmo, né? Muitas pessoas, mas elas acabam se endividando por conta disso, muitas vezes pegando recurso financeiro emprestado, entre aspas, né, de algumas pessoas e acabam não devolvendo com o passar do tempo, principalmente quando se trata de familiares, né? Então, muitas vezes as pessoas acabam se endividando para poder ostentar alguma coisa que, na verdade, não é necessário para o desenvolvimento do nosso espírito,
certo? Mas a gente sabe que existem muitas pessoas que acabam vivendo todas estas energias, todas estas situações, por conta de inúmeras situações que também acabaram acontecendo na vida delas, tá? Então, muitas pessoas, ou uma grande parte das pessoas que estão encarnadas no atual momento planetário, ela busca desenfreadamente o equilíbrio material para suprir as necessidades ou as superfluidades físicas. Porque muitas vezes, algumas pessoas elas podem até dizer, né? Eu tenho uma necessidade de ter determinada coisa, é porque eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso possuir determinada coisa. Quando, na verdade, o que mais acontece não é uma necessidade que a pessoa tem, mas ela precisa preencher um vazio interior com situações supérfluas para a vida dela. Por exemplo, né? Tempos atrás eu atendi uma pessoa que ela vivia fazendo exatamente isso. Ela passava na vitrine, ela olhava determinada coisa, dava uma vontade de ela, né, para ela comprar aquela peça de roupa, ou aquele calçado, ou aquela bijuteria, enfim, aquele acessório que ela viu na vitrine, ela entrava na loja, ela comprava, ela chegava em casa, aquele ânimo que ela teve, né, daquela impulsão de poder comprar aquele objeto, quando ela chegava em casa, ela olhava lá para o roupeiro dela, guardava aquele objeto e ela chegava e dizia, bom, o que eu vou fazer com isso agora? Onde que eu vou usar? Né? E ela ia estocando e grande parte dos objetos que ela comprava, ela não usava, né? Então eu até comentei com ela, bom, então você pega, faz um bazar beneficente com todas essas coisas que você comprou que são inúteis para a tua vida, mas que você vai ajudar outras pessoas, então, com estes objetos que você comprou para satisfazer um prazer momentâneo na sua vida, para preencher aquele vazio interior, entre aspas, né, que na verdade é um vazio por um consumismo, né, gente? E fez com que as pessoas, com essa pessoa, então, tivesse muitos acúmulos e muitas brigas em casa também, né? Porque cada vez que ela chegava com um objeto novo em casa, o esposo, então, né, acabava brigando com ela, porque sabia que ela tinha lá inúmeras coisas guardadas, objetos, enfim, que ela não usava, se era roupa, calçado, bolsa, objetos, enfim, acessórios que ela nunca usou. Né? E ela tinha essa mania, essa compulsão, vamos dizer assim, por guardar ou por comprar, por adquirir, para satisfazer aquele prazer momentâneo, né? Só a satisfação de possuir determinada coisa. Mesmo muitas vezes ela dizendo que ela precisou se endividar, né, para poder ter aquela coisa ali que ela tanto queria. E quando comprava, aquela vontade passava. Tá? Então são coisas muitas vezes supérfluas, né, que as pessoas elas acabam adquirindo para satisfazer aquele vazio que ela sente lá do fundinho dela, né, naquele lugar inacessível muitas vezes e que a gente acaba guardando muitas informações que são os nossos registros de alma, né, e que a gente tem uma determinada necessidade e quando a gente adquire aquela necessidade passa, né? A necessidade entre aspas, né, gente, porque aquilo que é realmente necessário para a nossa vida, a gente sabe que precisa adquirir porque vai nos ser importante para determinado momento que a gente vai estar precisando daquele objeto ou daquela situação que realmente a gente precise, tá? Mas muitas vezes não é alguma coisa assim, objetos muitas vezes básicos que as pessoas acabam adquirindo. Muitas vezes são coisas em que a pessoa ela precisa se endividar de uma certa forma ou precisa despender de um recurso financeiro, de um grande montante de recurso financeiro para realizar, vamos dizer assim, determinado sonho. E essa energia, gente, a pessoa ela acaba buscando, que nem diz aqui, né, gente, acabam realizando muitas buscas
que acabam se repetindo de outras existências, pois estas buscas elas estão sintonizadas com frequências de não-luz para que se tenha a estabilidade almejada. Então, muitas vezes as pessoas elas acabam ficando tão fascinadas pelo enriquecimento material, né, que elas acabam então somente olhando para o lado exterior, para o lado do possuir, para o lado do ter, para o lado do querer, para o lado, né, de ter aquele gostinho de mostrar muitas vezes para as pessoas que elas são capazes de ter ou de realizar determinado feito para que elas possam sair, né, abertamente mostrando, principalmente nas redes sociais, né, gente, que elas acabam mostrando, né, aquela conquista dela, tá? Até na noite de ontem, né, eu estava vendo, né, abrindo o YouTube, né, gente, para colocar uma musiquinha para o momento da doação de energia do Reiki, que a gente coloca aqui a musiquinha, né, para relaxar, enfim, para se sintonizar com uma frequência mais angelical para o momento da doação da energia do Reiki. E aí tem aquele comercial, né, aquela propaganda que às vezes chega ali e chama um pouquinho da nossa atenção algumas vezes, principalmente quando se trata de questões energéticas e espirituais, né? E aí eu vi aquela suntuosidade de uma determinada pessoa, que eu não vou revelar o nome, né, gente? Porque não é legal a gente falar, né? Mas me chamou a atenção de que ela é uma mulher, né? Passeando por locais bastante, como é que eu posso usar a expressão, gente? Suntuosos, né? Locais caros aqui no Brasil. E aí ela lá, né, toda poderosa, toda maquiada, toda exuberante, né? Fazendo poses, caras e bocas, enfim. E de repente começa, né, a aparecer o depoimento de uma pessoa que possivelmente deve ter realizado um curso de cocriação com esta pessoa. E aí o depoimento da pessoa eu assisti assim 15 segundos, né, porque não dá pra gente perder tempo com algumas coisas também, né. Então ali ouvindo, né, o depoimento do rapaz, ele dizia não, porque eu fiz uma cocriação com 9 anos de idade e eu nem imaginava que poderia existir tamanha situação assim, que eu poderia conquistar tal coisa, porque aí, quando eu tinha lá meus 9 anos de idade, apareceu um comercial, uma propaganda na televisão da época em que estavam construindo Dubai, e eu olhei para aquilo e disse: eu vou viajar, eu vou conhecer, eu vou ir para esse lugar porque eu quero fazer isso, né? E aí passou-se um determinado tempo e ele foi para Dubai, então, né, gente? Ele realizou esse sonho de conhecer aquela região, né, do Oriente Médio. Então, o que acontece? E depois ele disse, né, não, porque daí eu conheci tal pessoa, né, que estava promovendo o curso, então, possivelmente de uma cocriação, né, mas focando somente na coisa material. Então, muitas vezes existem muitas técnicas, muitas situações, muitos conhecimentos, muitos ensinamentos, vamos dizer assim, que fazem com que a pessoa cocrie somente coisas da matéria, para que a pessoa busque somente aquilo que é material. E muitas destas buscas, gente, elas não são buscas ligadas a uma energia divina, são buscas ligadas a forças negativas, a forças involutivas, que fazem muito esforço, digamos assim, para manter a pessoa vidrada naquela frequência, né? Manter a pessoa muitas vezes pensando somente na conquista material, certo? E estas frequências, né, como diz aqui na lâmina, elas se repetem de outras existências, porque elas são sintonizadas com frequências de não-luz.
para que a pessoa ela venha a ter a conquista da riqueza material, a conquista de qualquer situação material que a pessoa precise vir a desenvolver aqui no plano terreno, com uma superfluidade e não com uma necessidade. E olha só, quem acompanha o trabalho do Instituto OnLuz, quem faz os atendimentos personalizados, a gente indica, né, um canal, né, dos Mensageiros Divinos, onde eles têm as mensagens, né, mensais, tanto de Cristo Jesus, como de Mãe Maria, como também de São José, tá? A Sagrada Família, certo? Então Jesus, né, através do Frei Elias, ele trouxe uma mensagem recentíssima, gente, olha só, do dia 21 de janeiro de 2022, onde ele expressou a seguinte frase. Vou deixar o link da mensagem aqui para quem quiser acompanhar a mensagem trazida pelo Frei Elias, tá? Mas o que nos chama a atenção é exatamente essa parte da mensagem aqui, que é o que a gente vem repetindo para todo mundo há muito tempo. Quem acompanha o nosso trabalho desde muito tempo atrás, né, gente, sabe que a gente vem falando isso há bastante tempo, tá? Jesus falou o seguinte através do Frei Elias. O ano de 2022 representa para vocês o ciclo do próprio Calvário, de aprender a suportar a cruz, tendo presente que o Pai não os abandonará. Ele quer a paz, a cura, o bem, a felicidade para todos os seus filhos. Porém, a maioria o substituiu por deuses e ídolos artificiais. Então, o que isso aqui significa, gente? A maioria o substituiu por deuses e ídolos artificiais. Então, aqui, gente, Jesus já vem trazendo isso há quantos mil anos para nós, né? Desde a sua primeira vinda aqui no planeta Terra. Que não era para a gente buscar pelos falsos deuses, cuidado com os falsos deuses, cuidado com os falsos profetas, cuidado com toda essa gente mentirosa que tem por aí, né? Desculpa a expressão, gente, mas é o que Jesus nos fala e continua repetindo essa informação pra gente há quanto tempo, né? E a gente continuou fazendo o quê? Né? A gente, eu digo todo mundo, tá? Porque de certa forma, em algum momento da nossa vida, a gente escorregou, né? A gente foi buscar determinada situação para as nossas vidas e acabou buscando situações negativas que desencadearam um aprisionamento sem precedente com deuses e ídolos artificiais, com muitas energias ligadas ao ocultismo, ao magismo, essa busca desenfreada, que nem tem aqui, né, gente? A busca desenfreada pelo equilíbrio material, e na grande maioria das vezes as pessoas acabaram firmando muitas frequências com esses falsos deuses, com esses falsos profetas, né, fazendo muitas vezes rituais de sacrifício humano em outras vidas. Nesta vida ainda existem pessoas que fazem isso, né? Rituais de sacrifício humano, rituais de sacrifício animal, para poderem ter recurso financeiro. Muitas vezes, eu acho que até está nas próximas lâminas aqui, né, gente? Muitas vezes, essas escolhas, né, se dão pelo fato de que o apego à matéria é extremo por conta destas buscas desenfreadas por uma estabilização, pelo enriquecimento, pelo status, por seguir um padrão imposto por frequências involutivas, que é a chamada, gente, matrix encarnacional de controle na Terra, que a gente explica muito detalhadamente o que é essa matrix encarnacional nos cursos do Reiki OnLuz, tá, gente? Mas essa matrix, gente, ela gera esse aprisionamento de inúmeras almas que são usadas para que outros tenham a sustentação da vida material. Então, muitas pessoas, elas são escravizadas para que poucos tenham recurso financeiro. Muitas pessoas ficam doentes
para que outras pessoas ganhem recurso financeiro em cima, né, por meio da doença destas pessoas. E muitas vezes elas não vão estar preocupadas em realmente querer ajudar, né? Elas querem simplesmente ganhar o dinheirinho delas e a pessoa que, desculpa a expressão, né, que se lasque, né? Essa semana também, esses dias atrás, eu estava acompanhando, passou, né? Caiu no meu celular ali, né, gente, nas notícias, quando a gente abre ali, né, o celular, o Google, desculpa a expressão aqui, o Google, né, gente, a gente abre ali para ver algumas notícias e veio a seguinte informação de que uma estudante de medicina, não lembro de onde que ela é, né, postou nas redes sociais que havia chegado uma pessoa na emergência com sintoma não sei do que, né, falta de ar né, e taquicardia, enfim, e ela teve que atender a pessoa e passou da hora dela dormir. E aí ela teve que ficar lá 1 hora e pouco, né, cuidando da pessoa lá, mas ela falou, e a pessoa morreu e eu perdi a minha hora de dormir. O que vocês acham disso, gente? Uma pessoa que estudou medicina, estava na residência ainda, né? Acho que é em São Paulo que aconteceu isso, gente. Bom, não lembro, né? São Paulo, Minas, não me recordo exatamente o local em que a pessoa fez isso, tá? Ela publicou isso nas redes sociais, dizendo que ela tinha que atender uma pessoa e ela não pôde dormir no plantão dela. Complicado isso, né? Ou seja, uma prova de que muitas pessoas acabam usando da medicina para somente querer benefício financeiro material, mas elas não estão preocupadas se a pessoa que buscou o serviço dela ficou bem, ficou satisfeita, se ela conseguiu cumprir com o juramento que ela fez durante a formatura dela, tá? Então isso é completamente inaceitável, né? Depois veio lá que sim, a pessoa foi afastada, vai passar por um processo administrativo e, né, toda aquela história que acaba acontecendo então entre a prefeitura municipal e a prefeitura, né, municipal, né, gente, prefeitura e, né, e a faculdade, enfim, que a menina tinha essa, né, tá se formando, tá estudando ainda, né? Imagina que tipo de profissional que vai se tornar. E não é só a área da medicina, tantas áreas, gente, né, de pessoas estudiosas, né, pessoas que buscaram o conhecimento para poder trazer o amparo para a pessoa, mas acabam usando muitas vezes as pessoas como sendo cobaias mesmo, né? Porque a cobaia, gente, infelizmente, ela sempre morre no final, né? Então, são pessoas que usam da dor e do sofrimento do outro para essa sustentação material. Então, muitas vezes, o que vai acontecer com estas almas que são extremamente apegadas, né? Olha a mocinha aqui, né? Toda feliz e realizada com o carrinho que ela comprou, né? Tá certo, gente, a gente não é contra as pessoas terem os seus bens, não é contra as pessoas realizarem, né, algumas coisas aqui na matéria, mas desde que ocorra ali o equilíbrio, né? O equilíbrio para que a gente possa dar continuidade e usar o recurso financeiro de uma forma muito sábia, tá? Então nós não somos contra nada as pessoas terem, até porque, né, eu e Mari, a gente também tem carro, a gente também tem a casa, né, um apartamento que a gente mora de aluguel, mas a gente tem algumas condições que são necessárias para a nossa sobrevivência aqui. A gente precisa ter os recursos financeiros para poder viver, né? Porque senão a gente não vive aqui, tá? Mas o que a gente sempre fala é o excesso, é aquilo que muitas vezes pode estar sendo usado de uma forma extremamente equivocada por muitas pessoas, enquanto que outras, né, estão sendo usadas para que a gente tenha uma determinada condição e uma sustentação da vida material aqui, tá? Então, muitas vezes, estes aprisionamentos, como, né, tá posto aqui na lâmina, gente, eles estão em todos os níveis, em todas as atividades, em todas as instituições, sejam elas privadas ou públicas, né?
pois a ilusão da estabilidade financeira, seguindo os padrões impostos pelo inconsciente coletivo, impostos por essa matrix encarnacional, ele é imensurável, ele é sem precedentes. Então, a matrix encarnacional, gente, que foi instaurada por frequências involutivas na Terra, ela gera todo o caos que vocês estão vivenciando no presente momento. E tem gente que ainda, mesmo tendo todo esse caos que nós estamos vivendo, essa época de pandemia, né, gente, que faz tempo que a gente está vivendo por isso, né, passando por isso, tem gente que ainda não aprendeu o que é essa pandemia ou toda essa situação mundial que está acontecendo, né? Seja não somente na questão da patologia, mas toda a questão política, religiosa e tudo que está envolvendo tudo isso, né, gente? As pessoas não pararam para refletir o que tudo isso quis trazer para nós de ensinamento, né? Grande parte das pessoas continua querendo levar uma vida normal. E a gente não vai levar aquela vida que a gente tinha antes. A gente não vai voltar para o mesmo patamar de energia ou para o mesmo patamar de existência que era anos atrás. Isso não vai acontecer, né? E as pessoas, elas não estão conseguindo observar essa frequência, não conseguiram parar para analisar o que tudo isso realmente quis trazer para nós. As pessoas continuam levando uma vida desenfreada, desequilibrada, desestruturada e muitas vezes buscando colocar em prática coisas aqui que não vai mais ser da mesma forma. Querendo levar uma vida aqui, né, gente, que não vai ter a mesma frequência, não vai ter os mesmos significados. Tem pessoas que continuam mentalizando muitas coisas, principalmente, né, de conquistas materiais, e muitas vezes sem ter condição nenhuma de ter aquela conquista. Mas aí algumas pessoas podem estar falando, tá, Margarete, mas não é bom a gente ter fé, a gente acreditar, a gente idealizar algumas coisas. Sim, né? Nós estamos aqui para ter, né, determinadas condições na matéria. Só que o que acontece é o uso exagerado disso, certo? Muitas vezes algumas pessoas, elas, como é que eu posso dizer, gente? Elas não têm a vontade da alma delas, não é aquilo que está sendo realizado aqui, né? Porque grande parte das pessoas que estão aqui no planeta Terra, elas são almas que na grande maioria das vezes foram manipuladas para agir exatamente desta forma. E aqueles que não foram criados para estarem no planeta Terra agindo desta forma, estão sendo levados por esse mesmo caminho e se perdendo ainda mais na condição material. Então, muitas vezes o que acontece é que a gente fica tão enraizado na condição material que a gente esquece que somos espíritos. Sabe a doutrina espírita, né, gente, quando eles ensinaram pra gente que nós, quando precisamos reencarnar aqui, a gente passa por todo um processo de amnésia, de esquecimento das outras vidas? É o que a matrix encarnacional faz. Ela faz com que a gente fez, né, com que a gente esquecesse tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui, para que a gente repetisse aquele padrãozinho lá, né? Aquele modelinho que eu sempre falo para vocês. Nasceu, cresceu, foi para a escola, né? Começou a namorar, casou, teve filho, estudou, fez graduação, pós-graduação, mestrado. Tem gente que não faz e tá tudo certo. Ela trabalhou a vida inteira para conquistar coisas materiais e conquistou e foi lá e morreu. Não leva nada para o plano espiritual, né? Só leva um monte de problema, só leva um monte de briga e desentendimento, que é o que a grande maioria das pessoas acabam realizando aqui. Então, muitos de nós esquecemos totalmente a nossa vida do espírito para fazer isso aqui, né?
só para realizar um sonho material. Enquanto que a nossa vida verdadeira, a gente acaba não conseguindo mais desenvolver, não conseguir, esquecendo verdadeiramente aquilo que nós viemos buscar aqui, tá? Então, olha só. Então, muitas pessoas, elas buscam enriquecer na matéria para suprir uma necessidade de conquistar algo para demonstrar a sua capacidade aos outros. Então, muitas vezes as pessoas, olha que nem tem aqui na figurinha, né? Elas vão plantar dinheiro para querer colher dinheiro. Elas vão passar a vida inteira fazendo investimentos de risco, muitas vezes, essas criptomoedas que estão criando agora, né, gente? Para ter esse investimento de risco para ver se elas vão ganhar o quê? Dinheiro, né? As pessoas só pensam no dinheiro, é só dinheiro que importa para a vida delas. Então, muitas vezes, elas querem ter essas conquistas, vamos fazer de amarelinho aqui, né, gente? Elas querem ter essas conquistas para que elas mostrem para as pessoas, não, eu sou capaz, né? Eu quero ter, eu quero conquistar, eu quero mostrar para todo mundo que eu tô bem. Materialmente pode ser que até que se conquiste, né, gente? Mas e espiritualmente, por dentro, como é que tá a pessoa realmente? Fica ali batalhando, né? E só quer trabalhar, que nem tem no próximo tópico aqui, né, gente? Muitos só sabem trabalhar para comprar, para acumular, para não faltar, para deixar para os descendentes, para ter uma segurança, e a vida inteira trabalhando, e aí existem muitas pessoas que acabam sugando aquela frequência, porque a pessoa só sabe trabalhar para acumular, né? Para trabalhar porque eu preciso deixar uma casa para cada um dos meus filhos, eu preciso deixar, né, a empresa crescer porque meus filhos vão tomar conta. E se os filhos não querem fazer ou não está na programação da alma dos filhos realizarem aquela situação, né? Então existem muitas coisas que muitas pessoas acabam fazendo, né, gente? Querendo deixar para os outros e acabam morrendo no final da vida de tanto trabalhar e não absorvendo ou não usufruindo, né, dos momentos verdadeiros que a gente precisa ter. Porque a grande maioria das pessoas, elas só querem saber de acúmulo de bens, né? Mas o que nós mais precisamos num ambiente familiar não são os bens, não é a segurança material, não é a questão financeira, né? A gente precisa do afeto, do carinho, do cuidado, da atenção, do companheirismo, da compreensão, do amor, e que as pessoas, elas não sabem dar, porque elas só sabem trabalhar, elas só sabem acumular, elas só sabem querer, né, buscar coisas para enriquecer, né? Ou muitas vezes não precisa nem enriquecer, né? Mas elas precisam ter o acúmulo das coisas para poder demonstrar para as pessoas que elas são capazes de ter alguma coisa, né? Para quê, né, gente? Para ostentar, né? Então a ostentação, né? Vamos escrever aqui, né? A ostentação faz com que as pessoas, elas acabam se aprisionando muito a todas as pessoas que elas vivem, perdendo muitas vezes as possibilidades que se apresentam para mudanças em todos os sentidos. Então a pessoa, ela fica tão enraizada naquela energia de querer ter, de querer comprar, de querer fazer muitas vezes alguma coisa, e ela muitas vezes fica tão ali, né, com aquela viseira aqui, né, gente, com a visão fechada, com a visão limitada, com a visão fragmentada, e ela perde muitas vezes muitas possibilidades, né? Ela vai perder muitas vezes aquela oportunidade que se apresentou na vida dela por ela estar apegada muitas vezes a um lugar, a uma pessoa, né, o apego emocional que a gente falou no vídeo anterior. Ela vai estar aprisionada, né,
apegada a toda aquela condição de que ela nasceu nessa cidade e ela tem que ficar ali, porque ela comprou um imóvel ali, ela dali não pode sair, né? E a compra dos imóveis, né, gente, é exatamente isso. Muitas pessoas, elas acabam tendo um imóvel apenas, né? E se apegando de tal forma àquele lugar que ela não cogita a possibilidade de ter, digamos assim, uma oportunidade de viver em outro lugar, porque ela tem aquela posse, né? Aquilo para ela é algo que ela não pode viver de outra forma que não seja naquele lugar. E muitas vezes e às vezes não é nem necessariamente a pessoa possuir algum imóvel ali, não. Mas ela se apegou àquela energia daquele lugar. Muitas vezes ela paga aluguel, mas ela não consegue cogitar a possibilidade de ela viver em outra cidade, por exemplo. Ela está muito apegada a toda uma condição, muitas vezes, que os próprios familiares estão ali fornecendo para ela, né? E aquela energia ali desse apego material por conta de uma segurança, muitas vezes, que os familiares passam para ela, né? Porque se você precisar, a gente te dá, aí a gente te ajuda, nós temos aqui, a gente pode dar um jeitinho para você permanecer aqui com a gente, né? Mais ou menos assim. Então, muitas vezes, existe esse apego da gente que limita, então, todas as nossas capacidades e as oportunidades que muitas vezes estão passando na nossa frente e a gente não consegue observar aquela oportunidade, aquela possibilidade de que o universo, né, está nos mostrando que a gente tem outro lugar para ir, a gente tem outra tarefa para fazer, mas muitas vezes a gente está tão apegado àquela condição que foi muitas vezes imposta pela nossa família também, né, gente? E a gente acaba deixando, né? A gente acaba não querendo desenvolver aquilo que está se apresentando nas nossas vidas. E aí o que vai acontecer? O universo, ele vai entender de que nós não queremos deixar aquela vida para trás e muitas vezes as portas que se abriram para a gente acabam se fechando porque o universo disse, não, a Margarete deixou ali passar, ela viu, pois ela não quer mudar de vida, então essa oportunidade não vai mais se abrir para ela nesta existência, né? Podem se abrir outras? Podem, né? Mas não vai ser a mesma. A oportunidade, ela é dada uma única vez pela hierarquia. Se a gente não abraçar aquela oportunidade, pode levar muito mais tempo para que ela se apresente de novo, só que aí vai ser de uma forma diferente. E muitas vezes a gente vai precisar passar por alguma dor, algum sofrimento, que naquela primeira oportunidade a gente a gente deixou passar, tá? Então é muito importante a gente observar, né, atentamente estas situações nas nossas vidas, né, as oportunidades que na grande maioria das vezes estão se apresentando para nós, de mudanças inimagináveis, que o universo está ali, né, abrindo, escancarando para a gente essas possibilidades e a gente fica ali, né, atrelado àquela frequência, não querendo evoluir na grande maioria das vezes e ficando ali, né, só com aquela visão fragmentada por conta desse apego material, né, apego muitas vezes a essa condição que é passageira para as nossas vidas também. Certo, gente? E qual é a origem, né, Margarete? A origem do apego material, né? São os pactos, os acordos, as promessas, os juramentos que nós firmamos em outras vidas, tá? Então, muitas vezes, algumas pessoas, elas acabam tendo uma determinada condição material e financeira nesta vida por conta desses pactos, desses acordos, desses contratos, destas promessas e juramentos que foram firmados em outras vidas com frequências involutivas, tá? Porque a energia divina, ela vai nos dar aquela condição material, financeira que a gente precisa somente para aquilo que realmente é o necessário para a nossa vida. Agora, muitas coisas
às vezes são provenientes destas situações mais negativas, tá? Então as pessoas elas acabam desenvolvendo esse apego material, essa busca desenfreada pela riqueza por conta desses pactos, tá? E que nós explicamos mais detalhadamente isso nos cursos do Reiki e também, né, gente, nas sessões terapêuticas individualizadas, ok? Outra situação que pode acontecer também, né, é que as pessoas elas acabam guardando muitas memórias de escassez, de fome, de desastres naturais, de perdas, né, de várias situações que ela viveu, né, de perdas em todos os sentidos na sua vida e que fez com que essa frequência, então, gente, gerasse esse apego material em não querer deixar os seus imóveis, em não querer ou imóvel, não precisa nem ter tantos, mas apenas um, aquela situação, aquele lugar que a pessoa tem ali, aquele relacionamento muitas vezes em que a pessoa está vivendo um inferno dentro de casa, né? O esposo ou a esposa, mas é o esposo, né, que acaba se tornando alcoólatra, violento na grande maioria das vezes, narcisista, possessivo, ciumento, vingativo, enfim, e a pessoa ela sabe que precisa sair daquela condição, mas que ela não consegue deixar justamente porque ela tem medo de não conseguir se sustentar financeiramente sozinha, principalmente as mulheres. Não importa se muitas vezes a pessoa ela tá vivendo, né, muita situação negativa na vida dela, mas ela acaba preferindo ficar num casamento que tá um inferno por conta do quê? De pactos, de acordos, de contratos, de promessas, de juramentos que ela firmou com este companheiro ou companheira em vidas passadas e precisa revogar tudo isso para que ela consiga dar então esse passo importante e trabalhar então o apego que ela tem daquela condição material que ela vive e que ela não larga, que ela não consegue deixar para trás por conta destas frequências, tá? Então, muitas vezes também a pessoa ela pode ter passado por essas memórias, né, de escassez, enfim, de fome, e ela fica tão apegada àquela situação justamente porque ela guarda na memória dela que pode vir a viver aquela experiência mais uma vez. E isso faz com que ela se apegue, se agarre, né, tome posse daquela energia que vai permitir que ela, ou melhor, vai gerar bloqueios na vida dela, não permitindo então que muitas situações positivas acabem chegando na vida dela. Então, muitas vezes, né, ela acaba gerando muita frequência, né, de elementais, né, de orgulho, de ganância, de vaidade, soberba, ambição, inveja, olho gordo, mal olhado. Então a pessoa carrega estas frequências dentro dela. Por quê? Porque a ganância, né, gente, a ganância, o orgulho, a ambição, a soberba, a vaidade, são situações elementais que vão fazer com que a pessoa busque cada vez mais essa riqueza material, esse apego à matéria, para que ela se mostre para as outras pessoas, porque ela sempre vai querer estar num patamar mais elevado do que a grande maioria das pessoas com as quais ela está vinculada. Então ela vai agir mais uma vez, ela vai fazer pactos, acordos, contratos com forças involutivas para que ela se mostre para que as pessoas. Então os pactos aqui, né, gente, não precisa necessariamente estar aqui, né, no papel, os pactos não, tá? Muitas vezes a própria pessoa, ela simplesmente expressa, ela decreta alguma coisa, ela fala alguma coisa, né? O que no passado era chamado, né, de acordo de bigode, né? Ou seja, as pessoas simplesmente falaram e pronto, estava acordado, tá? Hoje em dia não tem como fazer isso porque existem muitas pessoas que vão dar calote, né? Não tem como, tá? Então, por quê?
porque são muito apegadas à energia material, né? São pessoas extremamente falsas, mentirosas, corruptas, e aí acaba também desenvolvimento, até faltou isso aqui na lâmina, né, gente? Pessoas que se corrompem facilmente, né, por qualquer coisa, mesmo, digamos assim, ela sabendo que existem pessoas que estão sofrendo, que estão sendo usadas, que estão sendo vítimas de muita frequência negativa, mas ela não tá nem aí, né? O importante é ela estar garantindo o dela, né? Agora, outra pessoa, se ela está passando por algum tipo de necessidade, de algum tipo de prejuízo, para ela não importa. Então, isso é uma pessoa corrupta. E as pessoas corruptas, elas estão muito ligadas à energia da política, né? Da política, da economia, da religião, muitas vezes também, né? Em que as pessoas, elas acabam usando, né, do seu poder de persuasão, do seu poder da sua influência que ela tem na sociedade para poder gerar, então, ainda mais o mal para as pessoas. E sem contar que tendo esta frequência aqui, né, gente, do orgulho, da ganância, da vaidade, da ambição, da inveja, da soberba, enfim, as pessoas, elas vão pisar em cima das outras sem ter dó, né? E aí ela vai gerar esse apego, muitas vezes gerando energias de magia, né? Buscando pessoas que façam trabalhos espirituais para que ela se dê bem, né? Seja no ambiente profissional, no ambiente familiar, ela vai fazer amarrações amorosas, amarrações profissionais, para que aquela pessoa com a qual ela está envolvida, seja cônjuge, seja colega de trabalho, seja sócio, enfim, possa se prejudicar, mas ela esteja se beneficiando, tá? Então, é muito importante a gente também avaliar que esta é uma das origens também do apego material. Eu acabei não colocando na lâmina, né, mas é uma informação que ela pode estar dentro aqui também, né? Dos pactos, dos acordos, dos contratos que a gente acabou firmando no passado e agora precisa curar isso aqui também, né, gente? Outra situação que pode acontecer de a pessoa ela ter um apego material é um caráter narcisista e depressivo, né? Então, muitas vezes a pessoa ela acha que ela é a pessoa mais maravilhosa do mundo, que sabe tudo, que consegue tudo, que, né, que acaba conquistando tudo por seu único esforço. É o que eu chamei na outra palestra também, né, gente? O narcisista por conveniência, onde a pessoa ela também está sendo beneficiada, né, por toda aquela condição do apego emocional da outra, né, e acaba se apegando também e achando que é só o outro que é narcisista, mas que ela também acaba desenvolvendo, né, essa característica, né, essa personalidade narcisista, tá? E a pessoa depressiva também é aquela pessoa que é muito apegada ao passado, onde ela também se acha vítima de todas as situações, e ela quer controlar as coisas, porque a depressão é isso, né? É uma pessoa que vive do excesso de passado e ela quer controlar a tudo e a todos para que todos acabem fazendo as manhas da pessoa. Né? Aí vocês estão dizendo, Margarete, mas você não passou por depressão, você não sabe o que é depressão. Sim, gente, a gente concorda que tem que dar uma atenção especial, mas esse é um dos motivos que a pessoa desenvolve a depressão. E aí você conversa então com uma pessoa depressiva e pergunta para ela qual é o verdadeiro motivo de ela estar triste, de ela estar carente, o que ela gostaria que se resolvesse na vida dela. Aí, como eu convivi, né, com pessoas depressivas, não convivo mais, né, no meu meio familiar, né, gente? Então a pessoa ela falava exatamente isso. Porque eu quero que os meus filhos fiquem perto de mim, porque eu quero todo mundo morando junto, porque eu quero, sabe, é o eu quero. Então a pessoa depressiva ela quer ter tudo sob o seu controle e aí ela pode vir a manifestar esse apego material
tanto dos objetos pessoais dela, porque daí esta pessoa com a qual eu convivi por muitos anos da minha vida, ela não deixava ninguém tocar em quase nada do que era dela, né? Apegada, né, aqueles objetos, porque ela se sentia dona de absolutamente tudo, né? E aí o que acontece? Ela, sendo apegada àqueles objetos, muitas vezes ela tinha objetos lá guardados há 30 anos que nem da caixa tinha tirado. Ela era uma pessoa de 70 e poucos anos, né? Nunca ninguém tinha usado absolutamente nada daqueles objetos dela e ninguém podia tocar, né? Então, são frequências ali, né, gente, de um apego extremo, e a pessoa acaba desenvolvendo também a depressão por não querer compartilhar as coisas, objetos, enfim, com outras pessoas, tá? E aí, esse caráter narcisista e depressivo vai fazer com que a pessoa gere na vida dela a teimosia, a inflexibilidade, o controle, a manipulação, a resistência, a rebeldia, que faltou aqui também, né, gente? Então ela vai se tornar uma pessoa que vai querer ter o controle de tudo, vai manipular todo mundo que está ao redor dela, vai querer que todo mundo faça aquilo que ela quer fazer, né? Então são pessoas que agem dessa forma, tá? São pessoas teimosas que não aceitam a opinião de outras pessoas, são pessoas inflexíveis que não dão o braço a torcer, é do jeito dela e pronto, né? E estas pessoas aqui são as que têm a tendência maior em buscar por estas frequências negativas aqui para a manutenção da vida financeira e material que ela tem, e ela acha que ela está fazendo a melhor coisa do mundo. Aí ela vai buscar um cartomante, um benzideiro, ela vai buscar pessoas que fazem esses trabalhos espirituais, ela vai buscar pessoas que vão mexer com estas frequências involutivas e vão renovar aqui, revalidar, vão reafirmar os pactos, os acordos, os contratos negativos do passado com forças da não-luz, para que ela tenha então a manutenção da vida na matéria dela, tá? E aí muitas vezes ela vai precisar entregar almas, ela vai precisar colocar em risco muitas coisas ali da própria convivência familiar dela, e pode gerar, né, muitas situações que vai vir depois, né, gente? Acho que até na próxima lâmina, e vai trazer muitas situações negativas para a vida da pessoa, tá? E muitas vezes o medo de realizar mudanças também gera o apego material na vida das pessoas. Então, muitas vezes elas acabam ficando atreladas somente naquela condição, naquela situação que ela está vivendo, e acaba esquecendo de viver a vida que ela realmente precisaria viver aqui, gerando então, né, gente, muita estagnação, muita perda de oportunidades, situações que vão se fechar para a vida dela, vão gerar, né, um tremendo um labirinto de situações aqui que vai começar a ruir tudo na vida da pessoa, tá? Não importa se poderia estar aqui bem esquematizado, né, gente? Tudo bonitinho, tudo perfeitinho, que a pessoa ela achava que estava maravilhoso, quando na verdade vem determinadas situações e acabam destruindo muitas coisas na vida da pessoa, tá? Inclusive, olha só, perdas financeiras e materiais, inclusive, de tanto a pessoa ser apegada a determinadas coisas, podem acontecer situações na vida da pessoa que tudo aquilo que ela veio acumulando há muito tempo vai chegar a uma situação devastadora na vida dela e ela pode perder o recurso que ela tinha guardado, né? Ela pode ter que vender bens, caso seja uma pessoa que tenha, né, muitos bens, ela pode ter que se desfazer desses bens para poder arcar com alguma situação inesperada que aconteça na vida dela, tá? Então, muitas situações também podem acontecer de a pessoa desenvolver uma dependência tanto emocional como espiritual, né, ou melhor, financeira da outra pessoa, tá? Então, ela vai
digamos assim, achar que estando com a outra pessoa, estando com aquela condição que ela está vivendo, ela vai se sentir segura. Só que, na verdade, o que vai acontecer para a vida da pessoa é ela se tornar dependente do outro, tá? E essa dependência, gente, esse apego material que acaba gerando na vida das pessoas, pode gerar um bloqueio no fluxo profissional e financeiro. Então, muitas vezes a pessoa ela achava que as coisas poderiam estar se organizando de determinada forma na vida dela e, de repente, aquilo que ela estava mentalizando ali, aquilo que ela estava achando que tinha uma certa segurança, daqui a pouco ela vem e perde o trabalho, né? Ela é demitida, ou ela é exonerada do cargo, ela passa por esta perda profissional. Muitas vezes o recurso financeiro que ela vinha gastando, ela vai ter bloqueado, ela vai acabar perdendo aqui, esses bens por algo imprevisível, algum imprevisto, alguma coisa inesperada que possa acontecer na vida dela, tá? E pode gerar esse bloqueio. Muitas vezes a pessoa ela pode ficar muitos anos, muito tempo, muitas vezes sem conseguir ter um trabalho, muitas vezes fica ali batendo, trocando de emprego a toda hora, Por quê? Porque muitas vezes o apego que ela tinha na matéria, a dependência emocional e financeira de outras pessoas, faz com que as portas aqui profissionais para ela não se abram. Então ela vai ficar pipocando, de lugar em lugar, de trabalho em trabalho e não tendo essa estabilidade, Muitas vezes passando por muitas perdas, inclusive financeiras, ter que ficar pedindo dinheiro emprestado, vivendo, de uma situação mais negativa mesmo ali, ter que depender de outras pessoas, a dependência aqui financeira, mas que ela não se dá conta disso, e ela acaba gerando então essa dependência, esse bloqueio profissional na vida dela, porque ela não, muitas vezes, lembra ali, gente, a lâmina anterior aqui, deixa eu voltar, a questão aqui, da teimosia, da inflexibilidade, muitas vezes, a pessoa então ela fica totalmente dependente daquela situação e quando precisa desenvolver alguma coisa na vida dela, ela vai acabar gerando esse bloqueio, porque ela é teimosa, ela não está aceitando muitas vezes uma forma de mudar de vida, porque ela fica ali, só atrelada naquela coisa, naquela situação que ela vem teimando em realizar e a coisa não se desenvolve, não se realiza, não vai para frente, justamente porque existem esses bloqueios, por conta do apego material. Ela está muito acomodada a uma determinada situação, o comodismo, e aí faz com que esse bloqueio aqui das situações profissionais e financeiras acabam acontecendo na vida dela, além de que com o passar do tempo, tudo isso aqui vai acumulando, gente, e a pessoa desenvolve depressão e outras patologias psíquicas e físicas também, tá? Principalmente patologias, gente, além, da depressão, a pessoa ela pode vir a desenvolver uma certa esquizofrenia, uma certa bipolaridade, que são expressões de várias personalidades das vidas passadas, que acabam acumulando e a pessoa vem a desenvolver então estas patologias psíquicas por conta do seu próprio comportamento, uma repetição de padrão comportamental de outras vidas que fazem com que ela desenvolva essas patologias psíquicas, mas também, gente, a questão dos contratos, dos acordos, dos pactos que a pessoa vivenciou no passado e que também gera essa energia de psicopatologias, tá? Além de patologias físicas, onde a pessoa também pode apresentar principalmente situações relacionadas ao sistema respiratório, ao sistema cardíaco, ao sistema reprodutor também, principalmente em se tratando de apego material relacionados a bens familiares. Então, muitas vezes as pessoas elas vêm apresentar estas patologias nestes sistemas, tá?
sistema, né, neurológico, sistema cardíaco, respiratório e também reprodutor, tá? Geniturinário também, né? Pessoas que têm muito medo, elas acabam desenvolvendo ali problemas renais na grande maioria das vezes, tá? Sistema digestório também, na verdade, todos os sistemas, tá, gente? Quanto mais a pessoa ela for apegada a determinada situação, né? Ela pode vir a desenvolver uma patologia grave em um dos seus sistemas, tá? Do corpo físico. Mas o que mais a gente percebe é sistema vascular, né? Cardíaco, respiratório, que é o que mais acontece, reprodutor, e algumas pessoas elas também vêm a apresentar situações nos rins e também fígado e vesícula, tá, gente? Que é o que mais acontece por conta desses apegos que as pessoas apresentam, tá? E como curar, Margarete? Se tem todos esses problemas, todas estas situações, mas a cura ela também pode se apresentar, tá, gente? Então, em primeiro lugar, a gente precisa observar intensamente como é a forma de vida que eu estou levando e se eu estou satisfeito com aquilo que eu estou vivendo. Se aquela forma de vida que eu estou vivendo, ela está adequada com aquilo que eu gostaria de realmente estar vivendo. Se a resposta é não estou satisfeito, eu tenho que buscar uma cura para poder eliminar esse apego, essa condição, né, de tudo isso que eu falei para vocês até o presente momento, tá, gente? Então precisa prestar atenção, olhar profundamente para o nosso eu interior aqui, para o nosso coração, ter uma conversinha com o nosso cardíaco e pedir, olha, se eu não estou satisfeito, me dá um rumo, né? O que mais eu posso fazer, o que mais eu preciso saber, né? Porque olha só, vamos pular aqui no penúltimo item, né, gente? Buscar a verdade sobre o apego. O que eu preciso saber para poder compreender cada uma destas energias que me deixou apegado, tá? Apegada, certo? Então eu preciso buscar essa verdade. Existem pactos, existem acordos, existem contratos, existem processos magísticos, sim. E eu preciso fazer o quê? Revogar estas energias negativas do passado. Eu preciso perceber, né, intensamente se esse apego material ele está vinculado ao quê, né? A lugares, a pessoas, a situações. E eu preciso revogar essas energias que me ligaram principalmente a estas pessoas e que estão gerando também esse apego material em minha vida. Né? Porque muitas vezes a gente tem um apego emocional, né, por alguém, e esse apego emocional ele acaba se transformando no apego material, porque aí as pessoas elas ficam tão enraizadas em determinadas situações que elas não conseguem ver uma outra possibilidade de mudança de vida. Elas seguem aquele esqueminha, né, aquele modelinho que eu falei para vocês anteriormente, né? O modelinho de nasceu, cresceu, foi para a escola e e vai morrer a pessoa, né? Vivendo totalmente insatisfeita com aquela forma de vida que ela leva, por mais que às vezes ela possa ter um certo conforto, né? Uma certa comodidade, mas a alma não quer aquilo, né? E se a alma está insatisfeita, gente, muita coisa do que pode acontecer, né, do que eu falei anteriormente ali, né, do que pode acontecer, né, o que pode gerar, né, vai se acontecer na vida da pessoa. Não importa se hoje ela possa ter uma boa condição, né, uma condição estável financeira na vida dela, mas se a alma diz, olha, não é isso que eu quero viver, né, muitas coisas também vão começar a deslanchar, vamos dizer assim, né? Vão começar a travar na vida da pessoa. Aquela segurança que ela achava que tinha, daqui a pouco ela não vai ter mais, né? Por quê? Porque a alma vai começar a dar os impulsos para essa insatisfação ser corrigida, para que aquilo que a pessoa precisa verdadeiramente viver aqui, ela viva, tá?
E para isso também precisa curar as memórias negativas do passado que geraram esse apego. Todas as situações de perdas, de escassez, de fome, né, de catástrofes naturais, tudo aquilo que foi gerando o apego material, né, a própria energia do inconsciente coletivo, né, da matrix encarnacional da Terra, precisa ser revogado, precisa ser curado, precisa ser eliminado dos registros de memória, para que esse apego material de qualquer nível, gente, vá se curando, tá? E para isso, precisa ter uma rotina de orações e de meditações, de uma conexão mais intensa, mais pura, mais verdadeira com as frequências superiores, para que a gente vá tendo essa sintonia com o nosso eu interno e ele vá nos mostrando aquilo que a gente realmente precisa colocar em prática aqui. As curas que nós temos que fazer, os pactos, os acordos que nós temos que revogar, as magias que a gente tem que pedir para ir se purificando, para que as nossas vidas sejam de acordo com o que a nossa alma precisa, tá? Então, quanto mais a gente for seguindo esses passinhos aqui, né, gente? Principalmente, né, o passinho principal é esse aqui, né? Ter uma rotina de orações e de meditações, buscar ajuda, né, quando você percebe que somente a rotina de orações e meditações não estão dando conta, né? Porque a carga energética, emocional e espiritual que a gente carrega é tamanha, né? Que muitas vezes a gente só com as rotinas de orações e meditações elas não vão dar conta, né? Porque vai acontecer muitas vezes algumas perturbações um pouco maiores e a gente vai precisar observar atentamente o que é. E somente um profissional adequado vai conseguir fazer com que você compreenda aquela situação que está acontecendo, tá? Então, buscar também uma ajuda profissional, né, de alguém que vá realmente contribuir para a cura, certo? Alguém que já pode ter passado por estas situações e conseguido ultrapassar, né, curar, né, ou estar em processo de cura também, né, porque se um terapeuta não faz um processo de cura, né, em si mesmo, ele não é apto para poder curar ninguém, né, ou ajudar a curar ninguém, porque quem cura é a hierarquia, né. O terapeuta ele pode servir de canal para que aquela cura se faça, mas quem cura é a hierarquia, tá? São os seres de luz que estão trabalhando no projeto Operação Resgate aqui no Plano Terra, tá? Então eles é que podem dar a solução mais adequada. E quem sentir a necessidade pode e deve, né, buscar um amparo maior para poder então solucionar esta cura, né, solucionar estas energias e buscar então a cura destas situações mais desequilibradas que todos nós vivenciamos aqui no presente momento, certo, gente? Pois bem, né? Estas eram as orientações que eu precisaria passar para você sobre o apego material. Espero ter contribuído, né? Contribuído para que vocês pudessem ter uma noção diferente, né? Ampliar um pouquinho mais a noção do que é um apego material e buscar se observar se vocês ou se cada um de nós não tem um pedacinho de apego material e que a gente precisa renunciar a tudo aquilo que a gente veio conquistando. Uma dica importante, né? Como curar? Renunciar, né? A renúncia, gente, ela é muito importante para que a gente possa entrar nesse caminho da cura tanto do apego emocional como do apego material. Quanto mais a gente renunciar a tudo aquilo que a gente conquistou, entre aspas, mais as hierarquias vão curando a gente de todas as causas dos apegos, certo? Então é muito importante a gente renunciar às conquistas materiais, renunciar às conquistas emocionais, renunciar às conquistas espirituais e tudo aquilo que a gente veio fazendo. Quanto mais a gente seguir a vontade da alma, outra dica importante, né? Quanto mais eu entregar o meu livre-arbítrio para que a minha alma conduza, o meu eu superior me conduza na vida, na matéria, mais a gente também vai se desapegando e se desiludindo
de tudo aquilo que não serve para o plano divino nas nossas vidas. Certo, gente? Agradeço a cada um de vocês que nos acompanhou até o finalzinho desta orientação terapêutica e desejo que todos sejamos muito abençoados na luz do nosso Cristo interior. Gratidão a todos e nos vemos então nos próximos vídeos. Até lá!